Bem-vindos a esta análise onde hoje revisamos um conjunto de avaliações da disciplina HPA2 oferecida pelo CEDERJ, focadas na evolução do pensamento administrativo. E, bom, para que qualquer avaliação cumpra seu propósito, a mecânica básica de suas perguntas precisa ser infalível, né? Exatamente. A formulação das questões de múltipla escolha apresenta umas vulnerabilidades técnicas que acabam comprometendo a precisão e a validade de toda a avaliação. Sim, observando o material dá para notar uma verdadeira epidemia de questões anuladas. Tipo, as 4 primeiras questões inteiras da prova de 2022.2 foram sumariamente anuladas. Nossa, 4 seguidas? Isso é muito grave. Pois é, e na prova de 2026.1, a questão 3, que é sobre o Edgar Schein, foi marcada como passível de anulação por ter múltiplas opções incorretas misturadas. O problema é que os distratores, que são aquelas opções erradas, frequentemente trazem ambiguidades semânticas ou umas sobreposições teóricas que confundem demais o aluno. Vira uma loteria frustrante para quem realmente estudou, né? Totalmente. A ambiguidade inverte a lógica da prova. O aluno que não estudou marca qualquer coisa, mas quem domina a teoria percebe que a alternativa errada poderia estar certa sob uma ótica muito específica. Mas, peraí, será que a intenção original não era justamente testar a atenção do aluno aos mínimos detalhes da teoria clássica, em vez de ser só uma falha técnica? Olha, eu entendo esse ponto, mas quando o estudante estuda a fundo pensamento administrativo e se depara com opções tão ambíguas no exame do CEDERJ, a questão vira um verdadeiro cabrunco na vida dele. Nossa, um cabrunco mesmo. O aluno deve ficar revoltado. Com certeza. Ele acaba se sentindo um lamparão totalmente perdido, caçando qualquer tisgo de coerência lógica entre as alternativas dessa prova de HPA2. Não dá para medir conhecimento brincando de esconde-esconde com as palavras. Como a gente sugere resolver isso, então? A gente precisa implementar um protocolo bem rigoroso de teste de estresse para as alternativas. É garantir que os distratores sejam conceitualmente excludentes e baseados em premissas falsas bem claras. Nada de pegadinha semântica. Exato. Tipo aquela questão de 2022 sobre a visão de mercado do Milton Friedman, sabe? Ah, lembro. A letra B fala em aumento da emissão de dinheiro interno e a C muda só para dinheiro público. O resto da frase é idêntico. Pois é, isso exige que o candidato releia as opções 1000 vezes só para achar o jogo dos 7 erros gramaticais. Em vez de mudar só uma palavra, o autor deveria usar contrastes teóricos reais. Verdade. Por exemplo, contrastar a visão de livre mercado do Friedman com a de um teórico totalmente intervencionista. Perfeito. Se o aluno marca a opção intervencionista, o professor tem certeza de que ele não entendeu o monetarismo. E naquela questão de 2026 sobre a cultura organizacional do Edgar Schein, a sugestão é abandonar de vez aquele modelo de algarismos romanos. Aquele formato de analisar a afirmação 1, 2 e 3. Isso. Esse modelo gera anulação direto porque se um único item tiver ambiguidade, a questão inteira desmorona. O ideal é adotar um formato de associação direta entre um cenário prático e os níveis de cultura do Schein, que são artefatos, valores e pressuposições. Fica bem mais limpo e incisivo, com certeza. Bom, uma vez que as questões individuais fiquem tecnicamente sólidas e sem ambiguidades, o próximo passo crítico é como essas questões são sequenciadas para auxiliar o resgate cognitivo do aluno. Sem dúvida, a disposição das questões ao longo dessas provas cria uma carga cognitiva desnecessária ao alternar abruptamente entre diferentes eras e paradigmas. Eu vi que a estrutura atual sofre de uns saltos temporais bem aleatórios. Na prova de 2025.1, o aluno é levado dos princípios de lealdade do Reichheld direto para a disrupção do Tom Peters. Um pulo enorme, né? Sim, e logo depois ele volta para a reengenharia do Michael Hammer, avança para a inovação do Clayton Christensen e ainda salta lá para o ócio criativo do Domenico De Masi. Essa desorganização quebra completamente a linha narrativa de como uma teoria administrativa evoluiu em resposta às falhas da anterior. O cérebro gasta muita energia metabólica para reprimir uma rede neural e ativar outra tão diferente em questão de minutos. Fica parecendo um interrogatório fragmentado.
Mas veja bem, levantando um contraponto válido aqui. No mundo real dos negócios, os gestores enfrentam problemas de forma caótica, não em ordem cronológica. É verdade. Essa aleatoriedade na prova não seria uma forma de testar a agilidade mental do aluno perante o caos do mercado? Olha, a premissa de preparar para o caos é ótima para uma simulação empresarial avançada, mas para uma avaliação de fundamentação histórica, o aluno precisa de uma base teórica estruturada antes de improvisar. Entendi. Ele tem que dominar as escalas antes de tocar jazz. Exatamente. A sugestão aqui é reestruturar as provas em blocos temáticos ou cronológicos que contem a história da evolução organizacional. Isso cria um arco lógico que facilita a demonstração de conhecimento sistêmico. A prova passa a ser um roteiro narrativo, então. Como a gente dividiria esses blocos na prática? A gente poderia ter um bloco 1 chamado Fundamentos e Críticas. Nele você agrupa as questões da teoria clássica e logo em seguida a crítica severa do Peter Drucker ao modelo do Taylor. Faz todo sentido. Colocar a tese e a antítese perto uma da outra consolida o aprendizado. E o segundo bloco? Seria o bloco 2, focado em adaptação e sistemas. Aqui traríamos a teoria da contingência do Lawrence e do Lorsch junto com a teoria de sistemas. O objetivo é calibrar a mente do aluno para olhar para o ecossistema de mercado. E, finalmente, o bloco 3 seria a era da informação, concentrando os pensadores modernos. A gente uniria as questões sobre a sociedade do conhecimento do Alvin Toffler, empresas virtuais e gestão do conhecimento. Perfeito. O aluno veria de forma muito clara como a desmaterialização proposta pelo Toffler viabiliza a existência da empresa virtual. A prova guia o raciocínio dele. Bom, resolver essa engenharia cronológica é ótimo, mas, mesmo com uma sequência perfeita na múltipla escolha, o verdadeiro teste de maturidade intelectual de um futuro administrador reside em como ele sintetiza e aplica essas teorias na sessão discursiva. Concorda? Com toda certeza. E o grande problema hoje é que as questões discursivas subutilizam essa oportunidade de avaliar o raciocínio crítico ao se limitarem às solicitações puramente mecânicas de memorização. As questões abertas, que deveriam ser o ápice da prova, pedem apenas que o aluno replique informações do livro-texto. A discursiva de 2022 pede literalmente isso. Cite ao menos as duas maiores diferenças existentes entre a empresa virtual e a tradicional. Pois é, pedir para citar ou listar coisas é o nível mais baixo da taxonomia de Bloom. Isso não avalia se o aluno sabe como gerenciar esses modelos num cenário de crise. Avalia apenas se ele decorou a tabela da apostila. Mas entendo o ponto de vista institucional. Perguntas de memorização não garantem uma correção mais objetiva e justa num sistema de ensino à distância com milhares de alunos espalhados por vários polos. O medo da subjetividade na correção é super real, eu sei. Mas é um mito achar que a análise crítica não pode ser parametrizada. A gente precisa levar o ângulo das questões discursivas, exigindo a aplicação dos modelos teóricos em cenários corporativos hipotéticos. Sim, ou até em dilemas atuais de mercado, né? Exato. E o tutor continua corrigindo por meio de um espelho matemático, checando apenas as conexões teóricas exigidas na rubrica, sem avaliar talento literário. Deixa eu dar um exemplo prático de como melhorar aquela questão da empresa virtual, então. Por favor. Em vez de pedir para listar diferenças, a questão poderia apresentar um mini caso. Tipo, uma rede de varejo tradicional está perdendo muito espaço para o comércio eletrônico e enfrenta um ambiente altamente instável e hostil. Adoro essa abordagem de mini-caso. E aí o comando seria, utilizando a teoria da contingência e os conceitos de pensamento lateral do Eduardo de Bono, proponha como essa empresa deve reestruturar seus processos para sobreviver. Brilhante! Isso transforma o aluno de um mero repetidor de conceitos em um consultor analítico ativo. Ele tem que fazer o diagnóstico com a teoria da contingência e depois usar o pensamento lateral para inovar e migrar para o modelo virtual. E o professor pontua se ele fez essas três coisas corretamente. Fica objetivo e altamente intelectual ao mesmo tempo. Exatamente, o aluno sai da prova sentindo que resolveu um problema real de gestão. E não que preencha um formulário de burocracia acadêmica. Muito bom. Bom, para recapitular de forma rápida e direta a nossa análise de hoje... Vamos lá.
Para elevar o nível desta avaliação, nós focamos em 3 pilares centrais. Primeiro, submeter os distratores das questões de múltipla escolha a testes de estresse rigorosos, para erradicar as anulações e as pegadinhas semânticas. Segundo, organizar a prova inteira em blocos temáticos e cronológicos, que respeitem a evolução teórica, facilitando o resgate da memória do aluno. E terceiro, transformar as questões discursivas de meros testes de memória em casos práticos de aplicação de gestão. É isso aí. Ao implementar essas mudanças, a avaliação se torna uma ferramenta muito mais robusta, desafiadora na medida certa e profundamente engajadora. Com certeza. Deixamos então o convite ao autor para revisar o material com essas sugestões e enviá-lo novamente para continuarmos essa troca de ideias construtiva. Fica aqui o nosso agradecimento e até a próxima análise. Até mais!